Teoria da ligação de valência, TLV. A TLV explica a formação de ligações químicas a partir da superposição de orbitais atômicos de dois átomos. Quando os orbitais se sobrepõem, os elétrons de valência são compartilhados, formando uma ligação covalente. A força da ligação depende da extensão da superposição dos orbitais. Na maioria dos casos, os átomos envolvidos ajustam suas posições para minimizar a energia e estabilizar a molécula. Regra do octeto. Proposta por Gilbert Lewis em 1916, a regra do octeto afirma que os átomos tendem a compartilhar, perder ou ganhar elétrons para completar 8 elétrons na sua camada de valência, exceto para átomos pequenos como o hidrogênio, que completa sua camada com 2 elétrons. O octeto proporciona uma configuração eletrônica estável, semelhante aos gases nobres. Embora seja aplicável na maioria dos casos, há exceções para elementos como berílio e boro, além de elementos do terceiro período e além, que podem expandir seu octeto. Os subníveis são divisões dentro dos níveis de energia de um átomo, onde os elétrons podem ser encontrados. Cada subnível é composto por orbitais, que são regiões no espaço ao redor do núcleo onde há maior probabilidade de encontrar um elétron. Existem 4 tipos principais de subníveis, S, P, D e F, cada um com uma quantidade específica de orbitais. Subnível S possui um orbital. A forma do orbital S é esférica, ou seja, os elétrons se movem em torno do núcleo de maneira simétrica em todas as direções. Subnível P possui 3 orbitais, chamados Px, Py e Pz, orientados em 3 direções diferentes no espaço. A forma dos orbitais P é alongada e em forma de halteres ou 8, com 2 regiões de probabilidade de encontrar o elétron em lados opostos do núcleo. Subnível D possui 5 orbitais, que têm formas mais complexas. 4 dos orbitais D têm formas de trevo, 4 lóbulos, enquanto o quinto tem uma forma única, semelhante a um haltere com um anel ao redor. Os orbitais têm funções de onda que descrevem a probabilidade de encontrar um elétron em determinada região do espaço. Essas funções de onda podem ter sinais positivos, mais, ou negativos, que indicam a fase da função de onda, e não uma carga real. Essas fases são importantes porque, quando orbitais de diferentes átomos se aproximam para formar uma ligação química, a superposição das fases determina o tipo de interação entre eles. Superposição construtiva, se as fases das funções de onda forem iguais, ambos positivos ou ambos negativos, a combinação das ondas será construtiva, aumentando a densidade eletrônica entre os núcleos. Isso resulta em uma ligação covalente mais forte, chamada de ligação sigma ou ligação π, dependendo do tipo de sobreposição. Nós veremos sobre isso mais para frente na disciplina. Superposição destrutiva, se as fases forem opostas, uma positiva e outra negativa, as ondas se cancelam, resultando em uma área de baixa densidade eletrônica entre os núcleos, chamada de orbital antiligante. Isso enfraquece ou até impede a formação da ligação química. Esses fenômenos de superposição de orbitais são fundamentais para entender a formação e a força das ligações químicas entre os átomos. Superposição de orbitais e formação de ligações covalentes. A formação de uma ligação covalente envolve a superposição de orbitais atômicos dos átomos participantes. Essa superposição permite que os elétrons sejam compartilhados entre os átomos, mantendo-os ligados. O gráfico de Lennard-Jones, mostrado ao lado, ilustra a energia potencial em função da distância entre dois átomos. Na região de menor energia, também chamado de ponto de equilíbrio, os átomos estão na distância ideal para formar uma ligação estável. Se os átomos se aproximam demais, a repulsão entre os núcleos aumenta a energia, enquanto se eles se afastam demais, a ligação enfraquece. Em moléculas homonucleares como H2, a ligação covalente envolve a superposição de orbitais com o mesmo número quântico, como 2 orbitais 1s. Em moléculas heteronucleares, como o HCl, a ligação covalente ocorre entre orbitais com números quânticos distintos. Por exemplo, o orbital 1s do hidrogênio se sobrepõe ao orbital 3p do cloro. A análise da distribuição eletrônica dos átomos explica por que o orbital 3p do cloro é o que participa da ligação. Dica:
O ponto de menor energia no gráfico de Lennard-Jones representa a distância de ligação ideal, onde a força de atração entre os elétrons compartilhados e os núcleos é balanceada pela repulsão entre os núcleos. A formação da molécula H2S, sulfeto de hidrogênio, pela teoria da ligação de valência, pode ser explicada com base na superposição de orbitais entre o enxofre e os dois átomos de hidrogênio. O enxofre tem a configuração eletrônica no estado fundamental igual à do átomo de neônio mais 3s2 3p4, o que significa que possui 6 elétrons de valência. Nos orbitais 3p, o enxofre tem 2 elétrons desemparelhados, localizados em 2 dos seus orbitais 3p. Esses 2 orbitais são os responsáveis por formar ligações com os átomos de hidrogênio. Cada átomo de hidrogênio, por sua vez, tem um único elétron em seu orbital 1s. Para formar a molécula de H2S, os 2 orbitais 1s dos átomos de hidrogênio se sobrepõem com os 2 orbitais 3p do enxofre que possuem elétrons desemparelhados. Essa superposição resulta em 2 ligações covalentes simples, cada uma envolvendo o compartilhamento de um par de elétrons entre o átomo de hidrogênio e o átomo de enxofre. Na molécula de H2S, os 2 orbitais 3p do enxofre que participam das ligações estão parcialmente preenchidos, e sua interação com os orbitais 1s do hidrogênio permite a formação das ligações. A formação da molécula hipotética a ser chamada de difluoreto de berílio apresenta um problema quando usamos a teoria da ligação de valência sem considerar a ocorrência de uma etapa adicional denominada de hibridização. O berílio, no estado fundamental, tem a configuração eletrônica 1s2, 2s2. Isso significa que seus 2 elétrons de valência estão localizados no orbital 2s, que está completamente preenchido, não deixando elétrons desemparelhados para formar ligações covalentes com os átomos de flúor, que têm orbitais 2p semi-preenchidos. Se dependêssemos apenas dessa configuração, o berílio não teria a capacidade de formar 2 ligações covalentes com 2 átomos de flúor, já que o orbital 2s preenchido não poderia compartilhar elétrons com os orbitais 2p semi-preenchidos do flúor. A formação da molécula CH4, ou metano, também não pode ser explicada corretamente sem recorrer ao conceito de hibridização, pois o carbono, em seu estado fundamental, tem a configuração eletrônica 1s2, 2s2, 2p2. Isso significa que 1. O orbital 2s do carbono está completamente preenchido com 2 elétrons. 2. Apenas 2 dos 3 orbitais 2p têm elétrons desemparelhados, o que, teoricamente, permitiria ao carbono formar apenas 2 ligações covalentes com 2 átomos de hidrogênio. No entanto, sabemos que a molécula de metano contém 4 ligações covalentes equivalentes com hidrogênios, o que não pode ser explicado apenas pela configuração eletrônica do carbono no estado fundamental. Como explicar essas diferenças observadas entre a TLV e os compostos que são encontrados desses elementos mostrados? A teoria de hibridização foi proposta por Linus Pauling em 1931 para explicar como os átomos podem formar ligações equivalentes em moléculas, mesmo que seus orbitais atômicos tenham formas e energias diferentes. A hibridização ocorre quando os orbitais atômicos de um átomo central, como o carbono no metano, se combinam para formar novos orbitais híbridos com energias e geometrias intermediárias. Através da hibridização, o carbono consegue formar 4 ligações idênticas com os hidrogênios, mesmo que originalmente seus elétrons de valência ocupem orbitais com simetrias e energias diferentes. A seguir veremos como ocorre a hibridização. Para resolver essa situação do difluoreto de berílio, usamos o conceito de hibridização. O berílio pode ser promovido a um estado excitado, onde um dos elétrons do orbital 2s é promovido ao orbital 2p. Após essa promoção, o berílio realiza uma hibridização sp, na qual o orbital 2s e um dos orbitais 2p, 2 orbitais atômicos, se combinam para formar 2 orbitais híbridos sp. Esses 2 novos orbitais híbridos sp contêm elétrons desemparelhados, permitindo que o berílio forme 2 ligações covalentes com os átomos de flúor, cujos orbitais 2p semi-preenchidos podem se sobrepor com os orbitais sp do berílio. Assim, a formação da molécula de difluoreto de berílio é possível. Exibindo um arranjo linear explicada pela hibridização sp do berílio,
Portanto, a hibridização sp do berílio resolve o problema de ele não ter elétrons desemparelhados em sua configuração fundamental, permitindo a formação das duas ligações covalentes necessárias para a formação da molécula. Para que o berílio possa formar duas ligações covalentes, ele passa por um processo de excitação eletrônica. Nesse processo, um dos dois elétrons do orbital 2s é promovido para o orbital 2p vazio. Isso resulta na configuração eletrônica de valência 2s1, 2p1, com um elétron desemparelhado no orbital 2s e outro no orbital 2p. Agora, o berílio tem dois elétrons desemparelhados, o que lhe permite, teoricamente, formar duas ligações covalentes. Contudo, mesmo com dois elétrons desemparelhados, as ligações covalentes que o berílio formaria ainda seriam diferentes. O orbital 2s tem uma simetria esférica, enquanto o orbital 2p tem uma forma de haltere, e esses orbitais estariam em diferentes energias e orientações espaciais. Isso não corresponde ao arranjo observado na molécula Bf2, que tem uma estrutura linear, com duas ligações covalentes equivalentes e um ângulo de 180 graus entre elas. A hibridização envolvendo um orbital s e um orbital p leva à formação de dois orbitais híbridos sp. Assim como os orbitais p, cada um dos orbitais híbridos possui dois lóbulos. Entretanto, um dos lóbulos é maior do que o outro em virtude da diferença de simetria entre os orbitais s e p. Esses lóbulos são idênticos em formato, mas apontam para sentidos opostos. Com isso, esses orbitais híbridos sp têm energias iguais, intermediárias entre os orbitais 2s e 2p originais. Também possuem formas e orientações equivalentes, permitindo que eles se distribuam no espaço de forma linear. Além disso, há um ângulo de 180 graus entre os dois orbitais híbridos, que resulta na geometria linear característica da molécula de Bf2. Nessa figura há a representação das ligações químicas entre o berílio e o flúor a nível de orbitais. O flúor utiliza seu único orbital 2p semi-preenchido e se sobrepõe a um dos orbitais híbridos sp, acarretando no compartilhamento de elétrons. Sempre que tivermos um arranjo linear, determinado pela teoria de repulsão de pares eletrônicos de valência, o átomo central sofre hibridização sp. Embora seja necessário gastar energia para promover um elétron e realizar a hibridização, esse novo orbital criado se sobrepõe mais efetivamente ao átomo a quem será ligado e a energia liberada pela criação da ligação covalente é mais que suficiente para compensar esse acréscimo inicial de energia. Podemos observar também que a hibridização sp forma um ângulo de 180 graus entre seus lóbulos, resultando em um arranjo linear ao redor do átomo central. Assim como no exemplo anterior, podemos combinar uma quantidade variável de orbitais p com o orbital s, produzindo uma quantidade variável de orbitais híbridos sp. No caso do boro, que possui 3 elétrons na camada de valência, é possível promover um elétron do orbital s para um orbital p e posteriormente combinar o orbital s e os dois orbitais p semi-preenchidos para formar 3 orbitais híbridos, designados como orbital sp2. No caso do carbono, ele possui 4 elétrons desemparelhados e forma 4 ligações covalentes que são equivalentes com 4 átomos de hidrogênio. Para que isso ocorra, ele excita um elétron do orbital 2s para o orbital 2p vazio e hibridiza os 4 orbitais semi-preenchidos em 4 orbitais híbridos, chamados de sp3. A hibridização de 2 orbitais p e um orbital s resulta na criação de 3 orbitais híbridos sp2. Para que eles fiquem os mais afastados possíveis entre si, os lóbulos maiores formam ângulos de 120 graus entre si. Logo, um orbital híbrido sp2 sempre terá um arranjo trigonal planar ao redor do átomo central. A hibridização de 3 orbitais p e um orbital s resulta na criação de 4 orbitais híbridos sp3. Para que eles fiquem os mais afastados possíveis entre si, os lóbulos maiores formam ângulos de 109,5 graus entre si. Logo, um orbital híbrido sp3 sempre terá um arranjo tetraédrico ao redor do átomo central. Esse conceito de hibridização também é usado de maneira similar para descrever ligações em moléculas com pares de elétrons desemparelhados, como a água. Assim, pode-se imaginar que os 4 pares de elétrons ao redor do átomo de oxigênio ocupam orbitais híbridos sp3,
sendo 2 deles associados à ligação covalente com os 2 átomos de hidrogênio e 2 deles associados à presença de pares de elétrons não ligantes. As hibridizações sp3d e sp3d2 ocorrem em átomos que possuem orbitais d disponíveis, tipicamente a partir do terceiro período da tabela periódica, e são necessárias para explicar arranjos moleculares mais complexos. Ao combinar orbitais s, p e d, o átomo pode gerar orbitais híbridos como sp3d e sp3d2. Na hibridização sp3d, um átomo combina um orbital s, 3 orbitais p, e um orbital d. Isso resulta na formação de 5 orbitais híbridos sp3d. Essa hibridização é comumente encontrada em moléculas com arranjo trigonal bipiramidal, onde há 5 domínios eletrônicos ao redor do átomo central. Exemplo, a molécula PCl5 ou pentacloreto de fósforo tem o fósforo como átomo central e apresenta 5 ligações equivalentes com os átomos de cloro. O arranjo da molécula é trigonal bipiramidal, com 3 ligações no plano equatorial, com ângulos de 120 graus entre si, e 2 ligações nos polos, perpendiculares ao plano, formando ângulos de 90 graus com as ligações equatoriais. Na hibridização sp3d2, um átomo combina um orbital s, 3 orbitais p, e 2 orbitais d. Isso gera 6 orbitais híbridos sp3d2, que se organizam em um arranjo octaédrico, com 6 domínios eletrônicos ao redor do átomo central. Exemplo, a molécula SF6, ou hexafluoreto de enxofre, é um exemplo típico. O enxofre é o átomo central e forma 6 ligações equivalentes com os átomos de flúor. O arranjo octaédrico da molécula resulta em ângulos de 90 graus entre todas as ligações, refletindo o arranjo espacial esperado para essa hibridização. Agora entendemos que para as moléculas apresentarem os arranjos conhecidos quando estudamos a teoria de repulsão de pares eletrônicos na camada de valência, é necessário que o átomo central passe por um processo de hibridização. Logo, para que os domínios eletrônicos fiquem o mais afastados uns dos outros, eles formam ângulos de ligação entre si. Para que 2 orbitais híbridos fiquem o mais distante entre si, é necessário que eles formem ângulos de 180 graus, ou seja, que apontem para direções opostas. Caso haja a criação de 3 orbitais híbridos, como ocorre no caso sp2, é necessário que eles fiquem separados por ângulos de 120 graus, entretanto, eles ficam no mesmo plano bidimensional. Caso sejam criados 4 orbitais híbridos, a forma em que os orbitais ficam o mais afastados entre si é se cada orbital apontar para os vértices de um tetraedro imaginário, formando ângulos de 109,5 graus. No caso da formação de 5 ou 6 orbitais híbridos, há o envolvimento de orbitais d. Caso haja a presença de um orbital d na formação dos orbitais híbridos, são criados 5 orbitais híbridos, sp3d. Para que esses domínios eletrônicos fiquem o mais afastados possível entre si, 3 desses domínios ficam em um plano formando ângulos de 120 graus entre si, enquanto os outros 2 orbitais híbridos se localizam acima e abaixo do plano contendo os 3 orbitais híbridos, formando ângulos de 90 graus com o plano. Agora, se houver a presença de 2 orbitais d na formação dos orbitais híbridos, serão criados 6 orbitais híbridos, sp3d2, formando uma estrutura octaédrica com todos os ângulos de ligação de 90 graus entre si. Agora dê um pause no vídeo para tentar resolver os exercícios que estão nesse slide. Todas as informações necessárias para a resolução da atividade estão no canto inferior da tela.